Então, o índice glicêmico dos alimentos nos ajuda a escolher esses alimentos. Aí você tem que procurar escolher um alimento que tem um índice e uma carga glicêmica baixa. Porque quando ele tem um índice glicêmico alto, quando ele aumenta o açúcar no sangue muito rápido, libera insulina. E insulina é um hormônio obesogênico. Queria que o senhor comentasse algo que é um fenômeno mundial, que é o temor da comida, né? As pessoas estão morrendo de medo da comida e elas dizem aqui, por exemplo, doutor, como explicar que gordura faz bem e não faz mal e não faz bem? Estou um pouco confuso. Tá, vamos lá. Também estão falando aqui, o carboidrato é vilão, mocinho, não pode nem a batata doce. Então, as pessoas estão com medo de comida, doutor. Então, deixa eu te falar. A batata doce e a batata inglesa, não doce, elas têm uma diferença muito grande no índice glicêmico. A batata assada não doce, ela tem um índice glicêmico de 96. Pra você ter uma ideia, a glicose, o açúcar puro, simples na forma de glicose, é 100, é o padrão. Então você comer uma batata assada e comer açúcar é mais ou menos igual. Uma batata doce já tem um índice glicêmico de 54. Então o índice glicêmico dos alimentos nos ajuda a escolher esses alimentos. Aí você tem que procurar escolher um alimento que tem um índice e uma carga glicêmica baixa. Porque quando ele tem um índice glicêmico alto, quando ele aumenta o açúcar no sangue muito rápido, libera insulina. E insulina é um hormônio obesogênico. Ele engorda. Para o médico que estão nos assistindo aí, a insulina, ele estimula a lipase lipoproteica e inibe a lipase hormônio sensível. Ela estimula a lipase lipoproteica, que engorda. E ela inibe a lipase hormônio sensível, que emagrece. Então ela atua dos dois jeitos, a insulina. Ela faz você engordar e não deixa você emagrecer. E isso tudo advém do carboidrato. Qual é a gordura que você não deve ingerir? Que é a chamada gordura má. É a gordura poliinsaturada oxidada ou a gordura poliinsaturada na forma de trans, que é a hidrogenada. Que, resumindo para você, seria os óleos poliinsaturados. Tá? Muitos cozinham com óleo de soja, outros cozinham com óleo de girassol, outros cozinham com canola. Todos esses óleos, eles são poliinsaturados. E para ficar na gôndola do supermercado muito tempo, eles têm que sofrer uma hidrogenação parcial, senão eles ficariam rançosos. E essa hidrogenação parcial transforma eles em gordura trans. E a gordura trans engorda. Você pode até estar ingerindo um alimento que não engorda. Você pode estar ingerindo, vamos supor que você está ingerindo uma batata doce, que tem um índice glicêmico de 54, que é tolerável. Mas você fritou essa batata doce num canola, ou fritou num girassol. Aí agora essa batata doce, que não seria tão perigoso para te engordar, por causa do óleo poliinsaturado ou hidrogenado, que já veio quando você comprou do supermercado, ou oxidado, que você colocou na frigideira, isso agora contribui para aumentar seu peso. Não é só a batata doce em si, é onde ela foi cozinhada. A mesma coisa, ela foi assada. Se foi usado óleo, não foi usado óleo. Então tem óleo, por exemplo, que você pode cozinhar. O óleo de azeite de oliva, o azeite de oliva, você pode cozinhar. Você não pode fritar com ele. Porque quando você frita com ele, corre o risco do ácido oleico, que é o ômega 9 que está lá, virar elaídico, que é um trans. Porque a temperatura da frigideira é muito grande. Nem pode colocar no forno, porque a temperatura do forno é muito alta. Então tudo isso você tem que aprender, porque não é uma questão só de o que você vai comer, é como o alimento é preparado. Tá? Você tem que comer alimento cru, por exemplo, você tem que fazer uma salada onde ela não foi refogada. Porque se você deixa, por exemplo, um repolho, se você deixa um brócolis, por mais de 2, 3 minutos cozinhando, a enzima que tem lá, que chama mirosinase, que ia formar uma substância chamada sulforafano, por exemplo, que combate o câncer, agora essa enzima ela é temperatura dependente. Ela vai estragar com a temperatura que você cozinhou 3, 4, 5 minutos. E agora essa mirosinase não vai fazer a transformação e você não vai terminar com a substância chamada sulforafano. Então, tudo isso tem uma dinâmica.
Então, por isso é que a coisa é multifactorial. Por que o cérebro ele é tão determinante tanto para você engordar quanto para emagrecer? O que ocorre, doutor, que faz isso? São os hormônios? O que é? Lá no cérebro existe uma estrutura chamada hipotálamo, que é a interface entre a parte neurológica e a parte endócrina. Certo. Então, isso é muito importante. Tanto a parte neurológica quanto a parte endócrina tem uma influência muito grande no que nós chamamos o termostato da gordura. Você pega um termômetro, ele mede a temperatura do meio ambiente. Aqui está 25 graus. Ele mede. O termostato, ele é diferente. Ele é um dispositivo cibernético onde ele muda a temperatura do ambiente. Se eu colocar no meu termostato, do meu ar-condicionado, 24 graus, independente da temperatura lá fora, aqui vai ficar 24 graus. Então, se eu colocar 25, vai ficar 25. Se eu colocar 26, vai ficar 26. Nós temos um termostato para peso, um termostato para gordura. E isso está a nível hipotalâmico, nessa estrutura do sistema límbico, dentro do sistema nervoso central. E nós podemos mexer nesse termostato. Um jeito de nós mexermos nesse termostato é via imagem, porque o cérebro trabalha com ícones, ele trabalha com imagens. Você quer ver? Eu falo a palavra vaca, olha o que você pensou aí, já viu uma vaca aí na sua mente. Eu falo a palavra porta, já viu uma porta. Eu falo a palavra janela, veio uma janela. Agora olha que interessante, se eu falo a palavra não, vem um vazio. Não existe representação visual para a palavra não. Se eu falar para você assim, ó, não pense azul. Não pense numa maçã. Nem verde, nem madura. Nem com casca, nem sem casca. Qual a fruta que você está pensando? Maçã. Então você vê o poder que tem a linguagem. Primeiro, através da linguagem, eu desperto ícones no cérebro. Eu desperto imagens. Linguagem leva à geração de imagem. E essa imagem vai fazer a diferença no nosso termostato de gordura. Você conhece gente que come muito e é magro. Você conhece gente que só cheira comida e é gordo. Isso tem muito a ver com esse termostato hipotalâmico que hoje, graças à neurociência, e nós entendemos bastante sobre isso, o grande conhecimento que nós temos sobre o cérebro foi desenvolvido nos últimos 10, 15 anos. Até então se sabia muito pouco. Então, 90% do que nós sabemos sobre o cérebro foi descoberto nos últimos 10, 15 anos. Inclusive descobertas que vão permitir você que está aí nos assistindo ter uma vida melhor. A questão da dedicação para o emagrecimento é algo que compromete o resultado, que eles não têm tempo para se dedicar. Vamos falar um pouco sobre isso, doutor? Vamos falar, sim. Então, eu gostaria de introduzir uma coisa que chama tensão estrutural. Olha esse elástico aqui, ó. Aqui eu vou criar uma tensão física, ó. Tensão, ó. Eu peguei o elástico, estiquei ele. Tensão. Tensão busca resolução. Isso aqui não é pensamento positivo. Isso é muito mais que pensamento positivo. O pensamento positivo per se é fogo de palha. Você, opa, sou rico, sou rico, sou rico, sou rico. Você acredita que é, daqui uma hora você já está desanimado. Eu não estou falando disso. Eu estou falando em mudar a sua estrutura psicológica. Eu estou falando em você procurar o caminho mais fácil. Quando uma vaca sobe o morro, ela procura o caminho mais fácil. Tem morro que ela sobe direto, tem morro que ela vai em zigue-zague. Se você é o tipo de pessoa que acorda às 5 da manhã, e eu pedir você para ficar na cama até às 10, vai ser um martírio. Se você é o tipo de pessoa que acorda às 10, e eu pedir você para levantar às 5, também vai ser um martírio. Você vai procurar o caminho mais fácil. Aquilo que for mais fácil para você, você vai fazer. Do contrário, vai ter que interferir força de vontade. E aí a força de vontade não perdura. E como é que eu mexo nessa estrutura psicológica? Um jeito de fazer é isso aqui, ó. Então como é que a gente faz isso? Vocês estão vendo que para eu criar atenção, eu preciso de 2 pontos. Um ponto só não faz, outro ponto só não faz. Então eu tenho que criar uma tensão entre um ponto e outro. E o que vai ser essa tensão? De um lado, que esse que eu estou com a mão fechada, vai ser
como eu sou hoje, obeso, barrigudo, eu me olho no espelho, eu não encolho a barriga, eu vejo a minha realidade. Eu posso até não gostar dela, mas eu tenho que observá-la, ela está ali. E esse que está de mão aberta aqui é a minha visão. Esse elástico tem que ir da minha realidade para a minha visão. E eu tenho que fazer isso com as seguintes características. A realidade eu tenho que colocar em preto e branco, pequena. A visão eu tenho que colocar em colorido, grande. Então eu criei uma imagem no cérebro para a minha visão mais forte do que para a minha realidade. E quando eu soltar, a tendência isso é ir para lá. E eu faço isso por 15 segundos. Eu tenho que aprender a pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Eu posso colocar uma maçã numa mão, uma banana na outra, olhar, fechar os olhos, imaginar a maçã e a banana. Se eu não estou conseguindo, eu abro o olho, dou uma coladinha, fecho de novo, até eu dominar, igual andar de bicicleta, até eu dominar essa técnica, de conseguir ver uma maçã de um lado e uma banana de outro. Aí, ao invés de eu ver a banana de um lado e a maçã de outro, eu vou ver de um lado a minha realidade. Eu estou acima do peso, eu estou sobrepeso, eu estou obeso, eu tenho obesidade mórbida, eu estou na fila para fazer cirurgia bariátrica. E aqui estou eu, magro. Ou eu vou na minha coleção das minhas fotos e pego uma foto quando eu tinha 18, 20 anos, onde eu era magrinho, ou eu procuro uma foto de um corpo magro, corto a cabeça, ponho a minha cabeça, coloco isso na frente do espelho para me ajudar nessa imagem, e eu vou fazendo esta ginástica, onde a realidade, onde está a visão, e a tendência é a realidade para a visão. Eu faço isso por 15, 20 segundos, e aí agora eu entrego isso para o universo. E o universo, então, vira meu parceiro e vai conspirar a meu favor para eu poder emagrecer. Doutor, para a gente terminar, um monte de gente aqui falando que não quer tentar mais, que já cansou, que vai desistir, que está muito cansado. Há uma luz no fim do túnel para essas pessoas encontrarem há uma luz no fim do túnel e não é um trem vindo em direção oposta. Opa, isso é bom. Deixar isso bem claro. Se você tentou inúmeras vezes com a tecnologia errada, não tem jeito de se acertar. Eu acho que você tem que fazer um julgamento crítico e ver se isso aqui é uma oportunidade para uma nova abertura. Eu acho que nós seres humanos, estamos aqui num processo de evolução, um processo evolutivo. E o erro pode se tornar pedagógico. Então põe isso na cabeça. Se você tentou muitas vezes, se você tentou com abordagem errada, esse erro está lhe ensinando que não é assim. Quem sabe o jeito está aqui. Só você pode saber, testando. Tá bom? Muito obrigado.